Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Jovem Pan ela tem apresentado algumas questões bem estranhas ultimamente, mas nada que seja próximo ao que aconteceu hoje. A Jovem Pan ela fez questão de divulgar um editorial e eu vou trazer alguns pontos desse editorial no vídeo de hoje. Você vai ver que é um editorial que parece ser direcionado para o Bolsonaro, parece que é um editorial direcionado para os bolsonarentos, que é o público, digamos que é 90%, sei lá, 90 e tantos por cento, o público da Jovem Pan. Então eles fazem um editorial contra o seu público. E a gente tem que levar em consideração que esse público já é um público bem reduzido. Eu vou trazer para você informações sobre esse editorial, alguns trechos. Eu não posso colocar o vídeo aqui, porque colocar aqui amanhã não, né? Já aconteceu de eu colocar vídeos aqui com trechos lá da Jovem Pan e em poucas horas o canal já estava quase sendo tirado do ar aí pela Jovem Pan. A gente tem uma situação com a Jovem Pan aqui que já faz um tempo já. Inclusive tem um vídeo muito importante que eu coloquei aqui para você. Dê uma olhada nesse vídeo aqui que tá no card para você entender como é que é essa relação, né? Levando em consideração também que nós estamos falando desse pingos nos is e houve um momento, também vou colocar o card aqui para você, houve um momento em que o Augusto Nunes parou esse programa Pingos nos is para me ameaçar, né? Para dizer que vai me processar. Até agora não recebi, mas provavelmente vou receber, né? Um processo do Augusto Nunes por conta de um entendimento que eu tive a respeito de uma fala em que, pelo menos naquela fala parece, né? Deixa transparecer que ele estava fazendo uma fala tanto quanto positiva em relação ao fascismo. Eu coloquei a minha opinião, pontuei aqui os detalhes da fala dele e ele para o programa para dizer que vai me processar. Então a minha relação com a Jovem Pan não é lá essas coisas, vamos levar em consideração. Mas por outro lado a gente tem que entender que é uma emissora que está aí, né? São 80 anos de história, é uma emissora que procura, pelo que a gente está percebendo agora, procura se reposicionar. E por que está acontecendo isso? Eu vou trazer esses detalhes, sempre lembrando para você dar o like aí no vídeo, hein? Olha o like, que é importante para o nosso trabalho. Peço, por favor, a gente sempre tem que pedir para você dar o like, porque realmente é fundamental para o trabalho que a gente desenvolve aqui no YouTube. Esse aqui é um canal independente, tá, gente? Ninguém financia a gente, não. Eu faço tudo sozinho aqui. Então a gente só pede isso. Se inscreva no canal, dê o like, essas coisas todas, né? Fortaleça as mídias independentes progressistas aqui no Brasil. A primeira questão que eu quero trazer para você é com relação à situação especificamente da Jovem Pan News, nessa emissora que está na TV a cabo. É uma situação em que essa emissora não consegue sair do traço. O que é traço? Traço é quando não há um número para que você possa auferir ali uma porcentagem de audiência. Então, quer dizer, é 0,0. Né? Para que você possa ter um ponto, você tem que ter um número de pessoas sintonizadas na emissora e ela não atinge esse número mínimo para que você atinja um ponto de audiência. Então a situação da Jovem Pan não é nada agradável. Desde quando ela entrou no ar até hoje, só teve um dia em que ela esteve com uma boa audiência. E nesse dia, que foi há cerca de um mês atrás, foi quando o velho da van, ele ficou meia hora lá no programa da Jovem Pan, num barraco sem tamanho, né? Barraqueiro. Ao que tudo indica, parece que lá na cidade de Jundiaí, uma ex-vereadora do PT brigou com uma atendente da loja dele, da Havan, e aí ele ficou meia hora fazendo um barraco enorme lá na Jovem Pan, utilizando a Jovem Pan para isso, né, para uma questão interna da loja dele, para fazer um auê. E foi quando ele conseguiu chegar próximo à primeira emissora de notícias do Brasil, que é a Globo News. Então, ao que tudo indica, ele conseguiu atingir lá 1,8 de audiência, acima da Globo News, que tinha 1,7 de audiência. Então, a única vez realmente que a Globo News conseguiu estar atrás da Jovem Pan, e a única vez, consequentemente, que a Jovem Pan teve alguma audiência, foi nesse caso específico.
Fora isso, eles não conseguem ter audiência em nenhum momento, mesmo nesse programa, o Pingos nos Is. E a gente percebe que isso vai impactando na folha, isso vai impactando na sobrevivência da emissora. Quando você vê a emissora fazendo propaganda de remédio para calvície, sabe, essas coisas assim, é porque o negócio tá bravo, né? Mesmo porque nós sabemos, né? Se tivesse remédio para calvície, entendeu? Estaremos numa situação um pouco melhor, vamos dizer assim. Então, essa situação de penúria é algo que fica difícil, não dá uma sustentabilidade. Você perde na qualidade, você perde na remuneração dos profissionais, você perde na manutenção de todo o equipamento, de tudo, né? Tudo fica difícil sem dinheiro. É muito difícil sustentar. E o que a gente percebe especificamente nesse editorial de hoje, que foi publicado hoje, eu vou deixar o link aqui para você ver diretamente o editorial, né? Mas eu vou trazer alguns trechos para você entender o ponto em que as coisas estão. O editorial diz assim, começa dizendo assim: não há espaço para cortinas de fumaça que tiram o foco do debate público para a solução, né, para as questões de interesse da população. Então eles falam que não tem espaço para cortina de fumaça, que é algo que você sabe muito bem, puxa vida, né, é o que mais o Bolsonaro faz, né, criando essas questões que desviam o debate sobre as questões de interesse da população. Eles também falam em desacreditar o processo eleitoral com falácias. E eles dizem também, olha, não tem espaço para desacreditar o processo eleitoral. Quem é que está desacreditando o processo eleitoral, gente? Fala para mim, coloca aqui no comentário se isso aqui para você não é algo direcionado ao Bolsonaro. Eles também falam um pouco sobre a questão do crescimento econômico. Eles dizem assim: o caminho para o crescimento econômico precisa de estabilidade e não de turbulência. E a gente sabe o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele cria turbulências atrás de turbulências. E muitos dos problemas econômicos que a gente tem no país é exatamente em função disso. Em função do Bolsonaro tirar o foco do crescimento do país e pensar no crescimento do seu eleitor ou no recrudescimento dos eleitores mais fanáticos. E isso é colocado nesse editorial da Jovem Pan. Mas não para por aí. Eles dizem o seguinte: discursos falaciosos que suscitam grupos ideológicos e políticos, mas que não entregam resultados efetivos para o povo, não devem ser valorizados no sentido assim. Olha, cara, se você só fala e se você só fica incitando esse grupo ideológico e não entrega nada, não vale a pena. É algo que eles querem combater. Olha o nível. É como se a gente estivesse ouvindo um grupo de oposição falando, de oposição ao Bolsonaro. A Jovem Pan também tem um problema de não dar voz para, especialmente, a oposição ao Bolsonaro. E eles tentam arrumar isso também nesse editorial. Eles dizem assim: todos aqueles que querem discutir os caminhos para o país têm espaço na rádio, têm espaço no veículo de comunicação, mas você imagina o Lula falando na Jovem Pan? Você imagina o Lula chegando lá e sendo tratado como eles tratam o Bolsonaro, que é só com louros, né, elogios, defesas e tudo mais? Você imagina isso? Você imagina que isso pode acontecer em algum momento? Eles falam assim: jornalistas, comentaristas e convidados não refletem a opinião do Grupo Jovem Pan enquanto instituição. Mas eles não trazem outros jornalistas, outros convidados, outros comentaristas que não têm uma opinião favorável ao Bolsonaro. Todos aqueles que são oposição ao Bolsonaro, lá dentro, eles são combatidos. E não é um combate qualquer, não. A situação ali chega a dar nos nervos. Você fica, com perdão na palavra, mas você fica puto.
Porque você fala, pô, que isso, cara? Tá lá na parte da manhã, você tem lá aquele Adrilho Jorge com aquela cubana, que é uma coisa assim que você fica sem paciência para ouvir. Depois você tem esse pessoal todo, né? Ana Paula do Vôlei, Augusto Nunes, aquele Fiuza, que é um pessoal que a única coisa que eles sabem é falar mal do PT e das esquerdas, é só isso que eles fazem, e elogiar e passar pano para o Bolsonaro. Tanto que muita gente fala jovem pano, panos nos is, que é exatamente isso, eles só sabem fazer isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eles dizem que a opinião dos comentaristas não refletem a opinião da instituição, por outro lado, eles também falam somente por um lado, por um viés. É uma emissora que quer se colocar no campo da direita, mas faz um trabalho ruim, um trabalho que sequer traz um certo convencimento daqueles que não estão no campo da direita. Então eles falam para convertidos, eles falam aquilo que bolsonarentos querem ouvir. Mas quem não é bolsonarento, quem não está hipnotizado, quem não está nessa onda, vê aquilo e fala, mas parece que não tem um contraponto, parece que não tem nada que possa trazer alguma questão. A Fox News nos Estados Unidos é uma emissora um tanto quanto parecida. Eles se espelham na Fox News. Eles querem ser a Fox News brasileira. Mas nos Estados Unidos as coisas estão bem delineadas. Todo mundo sabe que a Fox News é direita, extrema direita, e as pessoas sabem separar isso. Aqui no Brasil eles insistem, como agora insistiram nesse editorial, de que eles são isentos, de que eles não visam apenas um lado, de que eles não são uma emissora de direita e extrema direita, quando na prática eles são. Então, mais do que trazer esse editorial, o que a gente precisa é ver aonde eles querem chegar com tudo isso. Qual que é a minha conclusão? Hoje rolou aí na internet essa publicação, né? Teve muita gente retuitando, dando like, né? Conversa de corredores. Em jantar na casa de Cátia Abreu, com Gilmar Mendes, Renan Calheiros, Lewandowski e Alexandre de Moraes, Pacheco reclamou muito da Jovem Pan e de Os Pingos dos Is. Mencionou entre os presentes que é urgente e necessário dar um jeito de calar o programa. Eu duvido muito de uma informação como essa, mesmo porque eu não consigo imaginar todo mundo aqui nesse jantar lá na casa da Cátia Abreu, nem sei se justificaria isso, se é uma informação, mas o certo é que a gente percebe que alguns se incomodam realmente em ver diariamente, por exemplo, a senhora Ana Paula do Vôlei, esse pessoal todo lá, né, Fiuza, Augusto Nunes, Adrilho Jorge, esse pessoal todo, a cubana, eles fazerem uma campanha contra as eleições, contra o processo eleitoral, contra as urnas eletrônicas, o tempo todo, diariamente. Segunda-feira, se você for ouvir, você vai ver isso novamente. E já há informações, inclusive, de que eles estão saindo do ar. Sexta-feira agora, saiu do ar de uma forma estranha, Os Pingos nos Is, a gente não sabe o que aconteceu ontem, pode ser só uma falha técnica, mas ainda está muito estranho. Eu quero saber o que você pensa, você realmente acha, você acredita que a Jovem Pan é uma emissora isenta? Você acha que a Jovem Pan é uma emissora que vê todos os lados? Você realmente acredita nisso? Você acredita que a Jovem Pan é uma emissora capaz de trazer a voz de todos os brasileiros, não somente a voz dos bolsonarentos? O que você acha a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Sendo inscrito, por favor, não se esqueça de ativar o sininho. Tem dias como hoje, sábado, sabadão, 2 vídeos no ar. A gente está todos os dias trabalhando aqui para você. Nosso trabalho é de graça, tá? Mas a gente sempre pede para você, se você puder, para nos ajudar. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se, você pode ser membro do canal, você pode nos ajudar, se você puder, se você quiser, com qualquer valor pelo Pix, qualquer valor. Somos um canal independente. Aqui eu faço tudo, tá? Eu gravo, eu edito, eu coloco no ar, eu faço tudo. É independente real mesmo. Então, se você puder ajudar esse trabalho, ajuda muito mesmo, qualquer valor, tá bom? Grande abraço, bom domingo.